Hoje eu vou te falar os 7 passos para você instalar corretamente os seus tanques rede no seu local de produção, tá? Então eu trouxe aqui 7 pontos principais que você tem que levar em consideração para poder instalar corretamente os seus tanques rede. Primeiro, deixa eu explicar o que é tanque rede. Muitos de vocês sabem, muitos de vocês não sabem o que é tanque rede. Então, olha só, vamos falar um pouquinho dessa estrutura produtiva. O Brasil, primeiro vamos fazer uma historinha aqui. Né? O Brasil, né, ele tem um ambiente extremamente favorável para essa atividade que a gente chama de aquicultura continental, que é o quê? Produção de organismos aquáticos no continente, né? Ali naquelas águas interiores, talvez. Né? Por conta de quê, Paulo? Por conta do potencial representado principalmente pela grande quantidade de reservatórios que a gente tem. Naturalmente, o Brasil tem essa vocação para energia elétrica vinda de hidrelétricas. Né? Ó, ficou até meio redundante. Para energia baseada na movimentação de turbinas através da queda da água. Então, usinas hidrelétricas. O Brasil tem uma vocação para isso. Tem bacias hidrográficas incríveis, maravilhosas. Né? Então, esses reservatórios que são formados do barramento, né, da barragem de rios, formam essas usinas hidrelétricas e formam grandes reservatórios, formam lagos, né, formam reservatórios mesmo assim, represas muito grandes, que são extremamente favoráveis para você colocar os tanques rede lá dentro. Né, para você colocar os tanques rede lá dentro. E outra coisa que favoreceu, né, o Brasil a ser uma referência na produção de peixes em tanques rede, foi a reestruturação que a Secretaria de Aquicultura e Pesca passou aí nos últimos anos, né, que é a SAP, que está dentro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E a competência da SAP dentro da aquicultura e pesca não foi alterada. É outra coisa que deixa o trabalho fluir de maneira mais tranquila, né? E permite a gente ter resultados tão expressivos na produção de peixes em tanques rede. Então, parabéns à SAP. Eu sou um admirador da Secretaria de Aquicultura e Pesca, em nome do seu secretário Jorge Seife, em nome de todos os meus amigos que eu tenho lá dentro. Né? É um pessoal que faz um trabalho bacana demais e que já trouxe muito resultado para nós. Então, assim, nesse panorama que eu falo de grandes reservatórios, para poder produzir o peixe no tanque rede que a gente tem. E uma secretaria para Águas da União, que faz esse trabalho acontecer também de maneira bem maravilhosa. Não temos dúvida, não precisamos ter dúvida que o Brasil, sim, tem total condições de se tornar um dos maiores produtores de pescado nas próximas décadas. E pela Agência Nacional das Águas, utilizando apenas esses reservatórios de rios federais, grandes reservatórios de hidrelétricas, é possível produzir no Brasil 3 milhões e 900 mil toneladas de peixe por ano. Só estou falando de reservatórios e de produção de peixe em tanque-rede. Lembra que eu falei para vocês, só com tanque-rede, se a gente conseguisse produzir o que o Brasil já é permitido produzir, é otorgado pela ANA produzir, a gente passa a produção da China. Tá? A gente passa a produção de tilápia da China, se a gente produzir peixes em tanques-rede aqui no Brasil. Olha que incrível isso daí. Que dado sensacional e mostra realmente o potencial que é. Sem sombra de dúvida, mostra o potencial que a produção de peixes em tanques-rede é. Tá certo? Paulo, e os tanques-rede? Que diabo que é esse tanque-rede aí que eu já vejo esse pessoal falar? Eu vejo ele uns pedaços para fora d'água. Eu já vi reportagem no Globo Rural, como é que esse negócio acontece, enfim. Tanque-rede é uma gaiola flutuante, né? Simples, para eu ser bem simples, bem didático aqui, né? É uma gaiola flutuante, né? São estruturas flutuantes utilizadas para você confinar peixes. É uma estrutura de produção onde existe um confinamento, né? Em reservatórios ou cursos de água. Que permitem, uma gaiola, não, ela tem que permitir o quê? Tem que permitir a passagem do fluxo de água e de dejetos de peixe também. Né? Então, assim, é uma gaiola, ela tem a tela todinha dela e vai ficar passando a água lá, renovando essa água para a própria respiração do peixe e eliminando os dejetos que são produzidos ali, ok?
E esse tanque-rede, essa gaiola flutuante, ela pode ser confeccionada por diversos materiais, Por exemplo, tela de aço galvanizado revestida com PVC, tela de aço inox, tela de aço em cobre, tá? Em regiões, por exemplo, onde a gente tem a presença do mexilhão dourado, a gente utiliza muito mais essa tela de inox ou a tela de cobre, porque ele consegue repelir um pouco, porque ele não consegue grudar. Senão ele vai grudar na tela e ele chega a tampar a tela. E aí não está mais passando água ali, não está tendo renovação de água ali. Então você tem começa a prejudicar a sua produção quando você não tem esse cuidado. As malhas da tela, as aberturas dessas malhas, também elas são de diferentes tamanhos e as estruturas de sustentação podem ser também de diversos materiais. Tubo de alumínio, madeira, cano de PVC, ferro galvanizado, que mais? Alumínio, já falei alumínio, já falei tubo de alumínio. Já falei, da outra vez eu dei um exemplo aqui que o pessoal gostou bastante, que foi o quê? Não sei se você já pegou coletivo, né, ônibus coletivo na sua vida. Eu já peguei demais. E aí, quando você entra no coletivo, que você ficava em pé, não tinha como você sentar, você tinha que segurar naqueles tubos de alumínio, assim, grandão, assim, né, que ficava todo mundo segurando ali. Enfim, aquilo é usado para fazer tanque-rede. Aquilo é usado para fazer tanque-rede. Vergalhau de aço, né, vergalhão ou vergalhau, não sei como que chama aí na sua região. Vergalhão de ferro é utilizado para você fazer. Você pega lá uma barra de 6 metros, dobra ela lá, faz ela dobrada, ou corta ela e faz ela, você faz a estrutura de tanque-rede. Né? Enfim, o que você precisa entender a respeito da estrutura do tanque-rede? O material precisa ser leve, né? O melhor é se ele for leve, na verdade, né? Se ele for leve. E ele não ser cortante, por quê? Porque até para os peixes e segurança para quem está trabalhando, você tem que evitar esse material que seja cortante, tá certo? E ele tem que ser, por quê? Porque facilita o manejo e ele tem que apresentar resistência mecânica à corrosão. Então tudo isso que eu te falei, você está mexendo com água. Se ele entrar em contato direto com a água, começa a dar ferrugem, começa a piorar aquela qualidade ali, ele começa a perder a vida útil daquele material. Aí utiliza tinta náutica, tinta para isso, tinta para aquilo, né? Banho de zarcão que você dá no ferro para poder não dar ferrugem, aquela coisa toda que pode ser feita. Mas ele tem que ser, então, leve, resistente, não cortante, e ele tem que ser resistente, além da corrosão, resistente aos seus funcionários ou a você mesmo, tá? Os tanques eles têm que ser resistentes a você ou aos seus funcionários. Mas por que, Paulo, resistente a mim e aos meus funcionários? Rapaz, eu vou te falar. Tem gente que chega na embarcação, né? Às vezes a canoa é de alumínio, e ele chega no motor 15, ou no motor 18, ou no motor 25, ele chega rampando o tanque-rede, pá, e bate nesse tanque-rede, e estraga tudo, e corta corda. Eu estava num produtor 2 semanas atrás, a canoa dele, ele mesmo que faz a canoa é de ferro. E os tanques dele, se você chegar rampando desse jeito assim num tanque de alumínio, o tanque parte na hora. O tanque parte na hora. Então ele tem que ser uma estrutura que é resistente a manejo também. Tá? O tanque-rede ele tem que ser uma estrutura extremamente resistente a manejo. Por quê? Porque engano seu de você achar que os tanques vão ficar paradinhos, tranquilos, não vai ter vento, não vai ter marola, não vai ter chuva, não vai ter nada durante a sua produção. Engano seu, porque vai chover, vai ventar, vai dar marola, vai ter dificuldade, em alguns momentos vai ter dificuldade, às vezes vai demorar uma semana para poder passar um vento, às vezes é uma semana de chuva, enfim, não é toda hora que a água está paradinha, que você pode chegar até remando ali naquela coisa maravilhosa, remando para poder alimentar seus peixes, para poder fazer uma biometria, para poder fazer uma movimentação, um manejo ali qualquer. Tá? Você pode ter certeza que em determinada época do ano vai estar chovendo muito, vai estar ventando muito, vai estar dando marola. Vai ser tão perigoso, às vezes, você fazer manejo com marola, que às vezes você vai ter que atrasar um pouco os seus manejos, por conta da estrutura que você tiver. Depende muito da estrutura que você tiver, da condição que você tiver de montar as suas unidades produtivas. Mas, pode ter certeza,
você vai ter desafios. Mas o que não tem desafio nessa vida, né? Tudo é desafiador, né? Então, produzir peixe em tanque-rede também é desafiador. Vocês viram aí tantas informações, tantas pessoas aí que estão tendo problemas, né? Estão perdendo seus peixes. Vou comentar daqui a pouquinho, vamos seguir aqui. Mas não pensa que é a última maravilha do mundo e não pensa que é muito simples ou muito fácil, tá? Só pensa que é possível e que se tem gente fazendo, você também consegue. O sistema intensivo de criação de peixe em tanques-rede, ele está se tornando cada vez mais popular, né? Toda hora eu tenho consulta a respeito da produção de peixe em tanque-rede. Então, assim, a gente tem que entender que tem vantagens e desvantagens na produção de peixe em tanque-rede, assim como em qualquer investimento que você vai fazer. Vantagem, por quilo de peixe produzido, você tem um menor custo de investimento no início para tanque-rede, né? Você tem uma rápida implantação e expansão do empreendimento. Então, se já está tudo montado, os tanques-rede na beirada do lago, na beirada da represa, e aí você tem lá a sua corda, o seu cabo de aço, não sei o que você coloca, você consegue montar os seus tanques de maneira até rápida. E até para aumentar a quantidade, de repente dobrar a quantidade de tanques ali, consegue ser bastante rápido também. Então, às vezes uma ou duas pessoas conseguem fazer esse trabalho. Uso racional de recursos hídricos é outra vantagem. Por quê? Porque existe a lei de uso múltiplo da água que te permite utilizar a água que está represada para exploração econômica, para esportes náuticos, para um monte de finalidades. E aí a gente pode usar de forma racional os recursos hídricos que estão lá disponíveis. Então, assim, vantagens da produção também em tanque-rede. Possibilidade de colheitas, de despescas durante o ano todo. Você faz o escalonamento da sua produção. Então, nem que você tenha, por exemplo, apenas 6 tanques, ou 7 tanques que seja, né? E aí você vai produzir tilápia, que de repente tem um ciclo de produção mais curto. Então, se você coloca um tanque hoje, um tanque daqui um mês, um tanque daqui 60 dias, um daqui 90 dias, um daqui 120 dias, um daqui 180 dias, quando você estiver fazendo aí 6 meses de que você colocou o primeiro tanque, ele já está pronto, praticamente ele já está pronto para você fazer a despesca. E aí você tira peixe dele de uma semana, na outra semana você já está colocando peixe lá dentro. E a partir daí, sua produção começa a girar. Esse é um modelo de escalonamento bem simples. Eu estou te trazendo um exemplo dos mais simples possíveis aqui, tá? Só para te mostrar que é uma das vantagens da produção de peixe em tanque-rede. Você poder escalonar de maneira bem adequada à sua necessidade. Você trabalha com densidade elevada. Tanque-rede você trabalha com densidade elevada. A intensificação da produção de pescado também aumenta, né? O ciclo ele tende a ser menor por ser uma intensificação da produção, né? Por você estar muito em cima daquilo ali, é um confinamento. E uma coisa que é muito importante, temperatura de água. Então, nos reservatórios, naquela imensidão de água que a gente tem nos reservatórios, nas represas, nas barragens, nos lagos de usinas hidrelétricas, a temperatura da água ela tende a ser mais constante, pelo menos em várias faixas. Claro que quando você entra no reservatório, aqui do seu peito para cima é uma temperatura, do seu peito até na sua cintura é outra temperatura, da sua cintura até no seu pé é outra temperatura. Mas essa variação, tipo, eu coloquei 3 faixas de temperatura. Ela não varia muito aqui, ela não varia muito aqui, ela não varia muito aqui. Então, assim, as temperaturas elas tendem a ser mais constantes na água. Então, mesmo você oferecendo uma zona de conforto para o seu peixe com 2 metros de profundidade, 3 metros de profundidade, 4 metros de profundidade de tanque, ele vai ter as faixas onde ele vai escolher essa zona de conforto dele. Ele vai, tá muito quente, eu vou ficar aqui. Não, tá quente ainda, eu vou descer um pouquinho. Não, agora esfriou muito, eu vou subir. Ele tem essa opção de zona de conforto, de temperatura, mas não vai variar muito, tipo assim, 4 graus, 5 graus, 6 graus dentro dessa faixa. Então, se a faixa superior ali está na casa dos 28, 30 graus, dificilmente vai variar muito disso durante o ano todo. Pode variar 1 grau no máximo. Por quê? Porque é muita água, gente, é muita água. E para aumentar ou diminuir a temperatura de uma água em pouco tempo,
A gente consegue com pouca quantidade de água. Quando você vai fazer café para o seu namorado, ou para sua namorada, ou para sua esposa, ou para o seu esposo, ou para sua mãe, ou para o seu pai, você pega lá uma garrafinha, 1 litro de água, né? Coloca lá, sei lá, 500 ml de água, 1 litro de água talvez. E aí você coloca no fogo alto. Vai demorar ali, sei lá, uns 5 minutos, depende da potência da sua chama, uns 5 minutos, 10 minutos que seja, para entrar em ebulição, para começar a ferver, para você passar o café. Vamos considerar 10 minutos para ferver 1 litro de água. Teoricamente, 1 litro de água, aquele fogo industrial, talvez, 10 minutos, ele consegue ferver. 10 minutos é um tempo considerável. Agora, me fala para ferver 1 milhão de litros de água. Quanto tempo que você acha que demoraria? Que tipo de energia que eu teria que colocar lá dentro para poder ferver 1 milhão de litros de água? Não ferve. Pode ter certeza que não ferve. Por quê? Porque o calor específico da água é muito elevado. Você tem que gastar uma energia muito forte para poder ferver aquela água. Então, em reservatórios, você pode ter certeza que a temperatura da água vai variar pouco. Ela vai ter as faixas onde vai ter a variação maior, como eu falei. De repente, do seu peito para cima é uma temperatura, do seu peito até na sua cintura é outra, abaixo da sua cintura até no seu pé vai ser outra. Mas essa variação dentro dessas faixas, muito difícil de acontecer em grandes condições, né? Por quê? Olha a quantidade de água. Acabei de dar um exemplo, para ferver 1 litro de água, às vezes demora 10 minutos. E para ferver 1 milhão de litros de água, que não tem nem jeito de você colocar fogo debaixo dela ali. O máximo é energia solar ali em cima. Não vai. Então, sim, temperatura de água é uma das vantagens dos reservatórios para a produção de peixes em tanques rede. O manejo ele é mais simplificado. Por quê? Porque os peixes estão concentrados, eles estão confinados. Né? Os peixes estão confinados. Então você chega lá com um pulsar, você consegue até pegar uma grande quantidade de peixes para fazer uma biometria, para fazer uma manutenção, para fazer um manejo, para fazer um controle de predadores, para fazer uma despesca. Né? Então, assim, às vezes simples manejos ali, você já tem essa vantagem para poder trabalhar no tanque rede. E outra coisa que é muito importante, justamente porque o peixe está confinado, você consegue observar ele de maneira mais fácil, né? Por quê? Porque o peixe está concentrado, está confinado ali dentro do tanque, dentro daquela gaiola. Então você tem essa facilidade de observação diária dos peixes, tá certo? E até uma descoberta precoce de doenças. Vamos para desvantagens agora da produção de peixe em tanque-rede. Não é só vantagem, nada na vida tem só vantagem. Dificuldade na legalização do empreendimento. Gente do céu, como a gente fala de licenciamento aqui. É impressionante. Eu acho que eu já falei, né? Eu acho que eu sou o louco do licenciamento ambiental aqui nesse país, porque eu só sei falar disso. Né? Eu trabalho com isso, eu só sei falar disso, e eu sofro com isso. Eu sofro com isso. A gente estava numa discussão hoje, aqui em Goiás, a respeito do licenciamento ambiental, do mesmo jeito, enfim. É uma coisa que desde quando eu entrei na faculdade, em 1999, desde quando eu entrei na faculdade em 99, eu já ouço falar. E eu com certeza até sei lá quando eu vou continuar ouvindo falar nisso, mas a gente espera que melhore sim, né? Para águas da União, a gente tem que fazer 2 processos para você ter sua produção licenciada, que é o processo que acontece dentro do Ministério da Agricultura e o processo que acontece dentro da Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Para águas do Estado somente, você só entra com um processo, que é o licenciamento dentro da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, ok? Outra desvantagem, dependência absoluta da alimentação artificial, da ração. Então, no tanque-rede, é muito improvável que o peixe aproveite alimento natural. Mas é muito improvável que ele aproveite alimento natural. Por quê? Porque a água renova ali muito rápido. Então, ele depende exclusivamente da ração que você fornece para ele. E com o preço de ração que a gente tem hoje, se você realmente não fizer um manejo alimentar bacana, não vai para frente, tá? Não vai para frente. Igual eu estava na consultoria agora, mais cedo, falei assim, olha, você tem que comprar. Se você puder comprar em forma de cooperativismo, melhor ainda, porque é uma compra muito grande e você consegue um desconto. Comprar de casa agropecuária, eu já tive casa agropecuária. Comprar de casa agropecuária, a gente coloca 30% em cima do valor que já é caro. Imagina uma ração que custa R$4 o quilo, que chega na casa agropecuária a R$4 o quilo, ele coloca mais R$1,20 lá em cima, já é R$5,20 que você vai comprar.
Se já estava difícil fazer com 4, imagina com 5,20, né? Então, tem que ter muita atenção a isso aí também. Dificuldade no tratamento e controle de doenças. Por quê? Porque os peixes estão num ambiente, olha só, os peixes estão num ambiente aquático. Eles estão confinados? Estão. Só que a água dali está passando toda hora, está entrando e saindo. Então tem um pouco de dificuldade para você fazer tratamento e controle de doenças. Por quê? Porque você tem que tratar através de antibiótico na ração, por exemplo. E aí você joga esse antibiótico lá na ração, mas o peixe está num ambiente onde o patógeno está presente, né? Então hoje a gente tem o quê? Por exemplo, vacinação. Hoje a gente trabalha muito com vacinação, principalmente para tilápias em tanques rede hoje. Já existem as vacinas individuais, né? Aquela que você vai com a pistolinha e vai vacinando, mas já estão em processo, acho que já está até disponível, vacinas de imersão, para você vacinar os seus microalevinos, para eles chegarem bem, para você vacinar, de repente, lá na frente com a pistola, né? Então, você pode prevenir, as vacinas entram na prevenção. Por quê? Porque o tratamento e o controle de doença lá na frente, ele é um pouquinho desafiador. Tá? Grande facilidade ou possibilidade de acontecer furtos e atos de vandalismo. Não tem jeito. O tanque-rede está lá, é uma gaiola. Se o cara abrir a tampa da gaiola, passar um pulsar lá dentro, ele pegou seus peixes. Se não tiver vigia, né? Se não tiver alguém lá para ver ou para impedir isso daí de acontecer. Então, você está suscetível a acontecer isso no tanque-rede. Ah, mas no tanque escavado também. O cara entra lá, passa uma rede, pesca meus peixes. Também, tanque escavado também. É desvantagem do tanque escavado também. Para os dois, é suscetibilidade de furtos e atos de vandalismo. Em grandes variações de nível da água, a gente pode, por exemplo, grandes reservatórios, às vezes eles estão aqui, hoje você está com uma área de 30 metros de profundidade, às vezes daqui 6 meses está com 15 metros de profundidade. Isso daí altera um pouco a qualidade da água, né, que está passando ali naquele empreendimento. Então você tem que fazer esse monitoramento constante, tá certo? Alguns cuidados, olha só, para você produzir peixe em tanque-rede, você precisa ter alguns cuidados para a condição de implantação do seu empreendimento, né? Que você precisa fazer essa avaliação antes, né? Que é o quê? É chamar um técnico, como eu, ou como o técnico que está disponível na sua região, ou como um técnico que vem de algum órgão de extensão, tá? Então, assim, vamos supor, não, eu vou chamar o Paulo para fazer aqui, e eu até falei já até postei esses dias aí, relatório de viabilidade produtiva. Não, eu tenho que chamar o Paulo aqui para ver se essa área que eu tenho aqui, ela é disponível para fazer. Ela tem viabilidade para investir na piscicultura. E aí o técnico chega lá, eu chego lá, ou outro técnico que você contratou chega lá, e ele vai olhar, ele tem aquela visão diferenciada, aquela macrovisão, ele olha tudo, qualidade de água, variação do nível da água, profundidade, correnteza, vento, onda, logística, tudo que vai te facilitar ou vai dificultar na sua produção, né? E pensando nisso, o que eu fiz? Eu trouxe aqui para você então hoje os 7 passos que você precisa saber, que você precisa ter isso muito bem claro para você, 7 passos para instalar os seus tanques rede de forma correta, né, ou no local adequado. Primeiro passo que você tem que ter na sua cabeça: não se instala tanque-rede próximo a culturas agrícolas, a cidades e a indústrias. Por quê? Porque esse local não é indicado. Principalmente por quê? Porque a água que está lá nesse local, ela pode conter alguns resíduos de defensivo agrícola, de esgoto doméstico, de esgoto industrial, que vai prejudicar o desenvolvimento dos seus peixes. Tá? Somente ponto. Coloque isso na sua cabeça. Se você tem interesse de produzir peixe em tanque-rede e olhou para um lugar, achou aquele lugar lindo, aquela profundidade, acesso maravilhoso, mas tem uma indústria bem lá na frente, não coloca, porque você pode estar dando um tiro no pé, tá? Porque vai atrapalhar no sucesso do seu empreendimento, porque pode ter algum tipo de contaminação lá que você não sabe. Próximo, coisa que tem que saber. Além disso, vamos para o segundo passo. Captação de água para abastecimento público. Aí já é proibido. Não adianta nem você querer, não adianta nem você pensar que você vai conseguir colocar
tanque-rede no local onde tem captação de água para abastecimento público, porque não vai ser permitido. Se você colocar ainda, você pode tomar uma notificação de crime ambiental, porque não existe você colocar isso próximo à captação de água para abastecimento público, tá? Então aí já é uma coisa que já é proibida, mas você tem que ter isso na cabeça. Por quê? Porque talvez com a falta da informação, sem informação você não saberia isso. E às vezes você pega e coloca, e depois você é notificado, e aí vai falar assim, nossa, o Paulo falou que eu tinha que colocar numa parte funda. A parte mais funda é essa daqui, mas está do lado da captação do abastecimento público, aí você vai brigar comigo. E não é assim, né? Eu sempre te avisei antes que não era para você colocar nesse lugar. Outra coisa importante, dentro disso daqui de abastecimento público e de qualidade de água, quando você montar o seu projeto, tá, de produção de peixes em tanques-rede, o seu técnico fizer, ou você vai pedir, tem que ter pelo menos uma análise de água feita por laboratório especializado. Tá? Antes de você, na montagem do seu projeto, você tem que ter uma análise de água, pelo menos antes de começar o seu projeto, de um laboratório especializado. Tá? Na verdade, você vai precisar fazer isso 2 vezes por ano. 2 vezes por ano, você vai ter que coletar a água, mandar para um laboratório especializado, pegar o laudo deles e guardar. E até quando você tiver a licença disso daí, você vai ter que apresentar esse laudo. Toda vez que ele sair, você vai ter que enviar ele para o órgão licenciador do seu estado, que é a Secretaria de Meio Ambiente do estado. 2 vezes por ano você tem que enviar esse resultado, porque é a forma como você vai acompanhar a qualidade da água ali. Além disso, o que você tem que fazer? Semanalmente, você mesmo analisar aquela qualidade de água. Em tanques-rede, grandes reservatórios, a gente só acompanha, a gente só monitora. Não tem jeito de eu mexer naquela qualidade de água. Não tem jeito de eu mexer naquela qualidade de água. Tem jeito de eu evitar de prejudicar. Mas mexer nos parâmetros ali, pH, transparência, você não mexe, você só acompanha, tá? Então, essa análise de laboratório, ela vai custar aí uns R$500, varia muito de estado para estado. Já estou te dando até os valores aqui para você ter na sua cabeça isso daí. Que 2 vezes por ano você vai gastar R$500 por análise. Você tem que fazer 2 por ano. Porém, em cada uma dessas 2, você tem que pegar pelo menos 3 pontos. Tá? Então já põe na sua cabeça. Se custar R$500 cada análise, cada vez que você fizer, você vai gastar R$1.500. Então você vai gastar R$1.500 no verão e R$1.500 no inverno para poder mandar esse laudo para a Secretaria de Meio Ambiente do seu estado. Tá? Por que 3 pontos, Paulo? 1 ponto antes dos seus tanques, 1 ponto no meio dos seus tanques e 1 ponto depois dos seus tanques. Tá certo? E se a Secretaria de Meio Ambiente do Estado embaçar e achar que tem que fazer mais, eles ainda vão pedir, dentro desses 3 pontos, eles vão pedir 1 ponto na superfície, 1 ponto no meio e 1 ponto lá no fundo do seu reservatório. E se eles pedirem, você faz. Porque se você não fizer, eles vão lá e te dão uma multa e embargam a sua piscicultura. Simples assim, tá certo? Então, mais ou menos isso. Você vai gastar uns R$3.000 por ano só com análise de água. Paulo, e as análises que eu faço aqui não vale de nada? Vale muito para você ter como histórico da sua produção e numa possível fiscalização eles vão te perguntar, você faz análise da sua água? Aí você fala assim, eu faço aquela de 2 vezes por ano no laboratório. Eu falei assim, mas e agora? E se eu quiser saber agora como é que tá? Você tem esse resultado? Aí você fala, não tem. Então tá beleza. Você está notificado aqui para poder ter um histórico das análises de água aqui da sua produção. E pronto, e a partir daquele momento você vai ter que fazer. Então, meus amigos e minhas amigas, já começa a fazer antes, tá? Já começa a se preparar antes para poder organizar. E faça essas análises semanalmente. As análises que você mesmo faz são semanalmente. No laboratório, 2 vezes por ano. Terceiro passo que você tem que ter na sua cabeça para escolher o local, para implantar ele no local correto. Tem que ser um local onde você possa evitar, de alguma forma, a ocorrência de ventos predominantes, fortes ventos e fortes ondas e correntes de água. Por quê? Por que você acha que tem que evitar? Lembra que eu falei lá em cima antes? Falei assim, o tanque-rede tem que ser leve, mas ele tem que ser resistente. Porque esse vento muito forte, essa marola muito forte, essas ondas que formam no reservatório, em algum momento elas podem causar um prejuízo na estrutura do seu tanque-rede.
pode romper uma tela, pode abrir uma tampa, pode estourar uma corda, pode subir uma poita, pode virar um tanque-rede, pode afundar um tanque-rede. Pode acontecer. Nossa, Paulo, não imaginava que era possível. É possível. É possível, dependendo da marola que for, do que descer. A gente teve exemplo aí agora, lá em São Paulo, nas Piper lá. Eles estavam na barra de um rio e desceu árvores na enxurrada, desceu árvore que saiu arrancando e rasgando a tela dos tanques, que saiu virando os tanques-rede deles, né, que saiu causando um prejuízo enorme. Perderam tanques-rede que até hoje eles não acharam todos os tanques deles lá. Né? Então, e olha que o local deles é bacana, tá? Eu considero o local deles bacana. O que talvez a gente não esperava era esse problema que deu aí de enxurrada, de uma tromba d'água que desceu ali no braço onde eles estavam locados, né? E aí levou os tanques tudo. E eles já conseguiram recuperar um pouco, enfim. Você tem que evitar isso. E olha que a área deles, eu visitei a área deles. A área deles, a gente não imaginava uma coisa dessa. Né? E como eu disse, pode romper, pode causar o rompimento das estruturas, pode dificultar a fixação de tanque-rede. Então você tem que buscar um local que seja mais calmo também para os seus peixes, ok? Por que calmo? Porque se for um lugar que tenha um alto tráfego de embarcações, vai estressar seus peixes também, tá certo? Então vamos lá. Quarto passo que você precisa ter aí definido na sua cabeça para você instalar os seus tanques-rede no local correto, tá certo? É comum no Brasil esses grandes reservatórios eles variarem muito o nível da água, tá? Então assim, Serra da Mesa, por exemplo, aqui varia 30 metros, Três Marias 20 metros, então tem local que varia demais, tem local que uma hora está com 30 metros de profundidade, outra hora está com 15 metros de profundidade. Então assim, e quando desce, né, quando tem essa redução do nível da água, diminui a profundidade, o que costuma aparecer? É o que a gente chama de paliteiros, né? Que são aquelas árvores que não foram retiradas no momento do enchimento do lago e ainda estão lá firmes e fortes, resistentes, né? E que se você, por exemplo, se você coloca, quando o reservatório está cheio e você monta esse tanque aqui sem saber o que tem aqui no fundo, na hora que o reservatório vai reduzindo, às vezes seu tanque ele fica em cima de um paliteiro, imaginando que isso aqui é o fundo do tanque. O paliteiro pode entrar dentro da sua tela do tanque-rede e rasgar a tela do tanque-rede, ou abrir essa tela do tanque-rede. E às vezes seu tanque ficar pendurado lá dentro, tá? Então paliteiro é uma coisa complicada, você tem que verificar. Uma vez, há uns a gente está em 2022, acho que foi 2019, então tem 3 anos, vai fazer 3 anos. Eu fui contratado para fazer um serviço para fazer um estudo de capacidade de suporte de 2 reservatórios, de uma mesma administradora de usinas hidrelétricas, tá? Pensa no serviço chique, né? Você sair, eu fiquei assim uma semana por conta de fazer esse serviço, um serviço muito bacana, muito gostoso de fazer, você rodar o reservatório inteirinho. Claro que eram reservatórios pequenos, né? Eram reservatórios pequenos, mas a gente rodou o reservatório inteirinho, medindo profundidade, vendo onde era a área de paliteiro, onde que tinha acesso, onde que não tinha, enfim, foi um trabalho muito bacana que a gente fez para essa empresa. Mas pensa nos reservatórios que tinha paliteiro. Para todo lado que a gente olhava, tinha paliteiro. Mas para todo lado, olha, não dava. Todo lado que você olhava tinha paliteiro. Tava ficando quase que inviável a produção de peixe no tanque de lá. Tanto que a gente só encontrou 2 áreas, se eu não estiver enganado, uma área em cada reservatório, que estava favorável para desenvolver a atividade. Tá? Então, paliteiro atrapalha demais. Vamos aqui para o nosso quinto passo que você tem que saber para instalar os seus tanques-rede no local correto, né? Acesso, facilidade de acesso aos seus tanques-rede. Por quê? Porque você precisa de barco, você precisa de canoa, talvez você precise de passarela, talvez você precise de balsa para locomover e chegar no local do seu tanque, né? Distância muito longa, às vezes, inviabiliza a sua produção. Por quê? Como é que você vai fazer uma passarela de 500 metros para você poder chegar até lá na sua balsa?
Não, você faz ali de 50 metros, às vezes alguma coisa. Agora de 500 metros, 1 quilômetro de passarela, não tem como você fazer, né? Então você tem que imaginar isso aí. De repente, 1 quilômetro de passarela, como é que você vai levar insumo para lá? Como é que você vai levar ração para lá? Como é que você vai levar esses peixes para lá? Não, Paulo, eu levo de barco. Beleza. Você vai ter que fazer um mega de um barco para poder caber uma produção lá, uma quantidade de ração grande lá para poder fazer isso. Então, quanto mais próximo você tiver disso daí tudo, melhor para poder você reduzir custos de produção. E também por que esses tanques têm que estar mais próximo de você, mais perto de sua vista? Porque eu já falei, né? Peixe confinado são presas fáceis para furtos. O pessoal entra lá, abre a tampa do seu tanque-rede, passa o pulsar e levou os tanques, né? Por exemplo, até para você acessar onde estão os insumos, de repente a área que você escolheu para instalar seu tanque-rede é uma piramba sem fim, né? É um buraco mesmo assim. Como é que você vai descer? E aí você está só aqui em cima, imagina aqui, os seus tanques estão aqui embaixo, imagina seus tanques estão aqui embaixo, aqui essa piramba de 35 metros, e aqui em cima está a sua, você já fora da reserva legal, né, da área de reserva, você está aqui em cima com a sua ração. Como é que você vai descer essa ração lá? Você vai ter que fazer um tubo de PVC para descer essa ração para uma canoa, para fazer essa parada acontecer lá assim? Não, é muito mais fácil se os seus tanques estiverem aqui, e aqui você chegou quase que com a ração ali na beira da água para poder colocar na sua embarcação, por exemplo, né? Então isso é muito importante. O que mais aqui agora? Por quê? Porque isso daí não, para você diminuir questão de frete também, né? E acesso também, a gente entra aqui no acesso do quê? Nas estradas. Tem cliente que eu visitei semana retrasada, que a gente roda 25 quilômetros de estrada de chão, que você gasta 3 horas para você rodar 25 quilômetros de estrada de chão. Gente, vocês não sabem o quanto que isso atrapalha a produção. Você demorar 3... E eu tava num carro pequeno. Imagina quem vai fazer isso de caminhão, de carreta. Transportar. Os caras lá, eles recebem 2 vezes por dia uma carreta de ração. Imagina o tempo que é gasto naquela estrada. 25 km, você fazer 3 horas para rodar 25 km. Não dá, né? Então você tem que olhar um local que te dá essa condição de você ter um acesso mais bacana. Vamos para o sexto passo para você instalar o tanque no local correto, né? O que acontece? Circulação de água, né? Então assim, o ambiente do reservatório, que é um ambiente lêntico, né? É um local muito bacana para você instalar o empreendimento. Por quê? Porque tem uma boa circulação de água, renovação de água. E tem também profundidade. Profundidade é um dos pontos principais. Tá? Se eu fosse começar por escolher, talvez eu começaria aí com profundidade e com proteção de ventos. Na minha opinião, eu começaria a olhar uma área por conta disso daí. Então, assim, você pode até me perguntar, Paulo, o que é uma profundidade bacana? Uma profundidade boa, eu sou muito conservador em relação à profundidade. Tá? Então eu prefiro trabalhar com locais, eu busco locais com 8 a 10 metros de profundidade do fundo do seu tanque para o fundo do lago. Então significa que eu ainda tenho água para cima. Né? Então se o meu tanque tem 2 metros de profundidade, esse local ele tem que ter no mínimo 10 metros de profundidade. Se o meu tanque tem 2 metros de altura, perdão, né, vamos falar melhor. Se o meu tanque ele tem 2 metros de altura, eu preciso ter uma área onde eu tenha pelo menos 10 metros de profundidade. Por quê? Porque do fundo do tanque para o fundo do reservatório eu ainda vou ter 8 metros de profundidade. No mínimo. Eu sou muito conservador em relação a isso. Por quê? Porque você vai ter sobra de ração, em algum momento vai ter sobra de ração, os seus peixes vão estar produzindo dejetos ali constantemente. E você tem que dar esse espaço dessa profundidade para renovar essa água ali naquele fundo todo, e o próprio ambiente, ele provocar a autodepuração ali naquele local, tá certo? Então, eu sou muito conservador nisso, pelo menos aí, se o tanque tiver 2 metros de profundidade, aquele local tem que ter de 10 a 12 metros de profundidade. Se o tanque tiver 4 metros de profundidade, no mínimo 12 metros de profundidade tem que ter ali. Né? Por quê? Porque aí eu tenho 8 metros do fundo do tanque para o fundo do reservatório. Isso considerando a cota mínima.
do reservatório de funcionamento, tá certo? E essa é uma questão que eu falo, que a gente está conversando, está dando quase uma hora de conversa aqui hoje, né? Eu gosto muito desse assunto, né? Quem me acompanha sabe disso. E aí a gente traz muita experiência nisso daqui. Quem viu aí, piscicultor lá de São Paulo, que perdeu toda a produção dele lá, deu mais de 1 milhão de prejuízo lá, né? Aquilo, você vê uma situação daquela, seu coração parte. Eu que gosto muito da produção, que produzo peixe, quando você vê um cara perdeu a produção dos 48 tanques dele lá, você chega e chora junto com o cara, se você escutar ele te contando presencialmente aquilo ali, né? E não estou comentando sobre o motivo que possa ter causado aquilo lá dele, tá? Até porque eu só li uma reportagem e na reportagem só falou que ele perdeu tudo. Mas eu te trago uma experiência de que eu vivenciei isso alguns anos atrás, né? Onde foram mais de 200 toneladas de peixe que morreram, né? De peixes de cativeiro, fora os que morreram do reservatório. Por quê? A única explicação que a gente tem até hoje é a inversão das camadas. Tá? Se a profundidade for mínima, for muito pouca, por exemplo, nesse local onde eu presenciei essa situação, o fundo do tanque devia estar uns 15 centímetros do fundo do lago. Tipo, se eu descesse lá, eu ia pisar em 15 centímetros de barro mesmo ali, onde ficam tudo em decomposição, material de decomposição, e ali tem muitos gases tóxicos lá, né? Então imagina esses tanques num local bem raso, né? 15 centímetros do fundo do tanque para o fundo do reservatório. A temperatura, lembra que eu falei de camadas da temperatura da água? Lá era praticamente uma temperatura só que a gente tinha, 35 graus. Era a temperatura que a gente estava medindo. Fiquei durante uma semana medindo essa temperatura. E falei pro pessoal, galera, arranca esses tanques daqui correndo, coloca lá no local mais fundo, onde está renovando a água, porque aqui não está renovando. A água aqui está quente, a água aqui está cozinhando esses peixes. Não, porque a gente vai tirar esses peixes semana que vem, porque eles têm que aguentar até lá, babá, aquela coisa toda, né? E aí foi dito e feito. Além de ter essa profundidade mínima, a água ser bastante quente nessa faixa quase que por igual, deu uma chuva no lugar lá. Uma chuva muito forte não foram muitos dias, tipo um dia de chuva. Só que fez com que a temperatura na superfície da água aqui, ó, pelo menos é a justificativa que a gente recebeu, que foi a mais plausível, nessa faixa aqui, ó, a temperatura aqui ficou mais fria do que a temperatura lá no fundo. E tudo que é frio desce, tudo que é quente sobe. Então aconteceu uma inversão das camadas. E o que subiu para a superfície? E foi subindo, contaminando a água inteirinha. Aquele fundo cheio de gases tóxicos que zeraram o oxigênio enquanto eles estavam subindo naquela região. Zerou o oxigênio lá, matou todos os peixes. Eu não estou falando que foi isso o que aconteceu em São Paulo. Estou falando que isso é o que aconteceu onde eu presenciei, aqui em Goiás. Então, assim, profundidade é tão importante que pode causar esse tipo de situação. Claro que eu estou falando uma. Eu já te dei, eu estou na... Essa aqui é a sexta? Deixa eu ver. Sexta, eu falei a sexta aqui agora, eu já vou para a sétima. Estou te dando um exemplo do que pode acontecer, se você não respeitar todo esse passo a passo que eu estou te passando aqui. Então, aqui, escolher locais calmos, é a sétima, tá? Escolher locais calmos, por quê? Porque a estrutura do tanque-rede, ela foi concebida para flutuar. Não foi concebida para ficar fazendo força contrária à corrente da água ali, não. Por mais que ela tenha que ser resistente, tá? Uma hora, o lado mais fraco vai arrebentar. E não é a correnteza que vai parar. É a sua corda que vai estourar, ou é a sua poita que vai ser arrancada, ser arrastada, ou é o seu tanque que vai virar. Tá? Contra a natureza não tem muito o que fazer não. Então você tem que escolher um local mais tranquilo, mais seguro, para poder montar e colocar os seus tanques de lá. Beleza? Te dei 7 passos hoje que você precisa estar aí internalizado para você montar os seus tanques no local correto.